Fala pessoal, tudo bem? Roger Costa aqui na área. Vamos falar um pouco aqui do editor V4 do Elementor, tá? Sem firula, vamos direto pro editor. Só vou mostrar para vocês como que ativa, tá bom? É só vocês virem aqui na configurações, Elementor configurações, aba do editor V4, tá? Clica no botão para ativar, tá? É recomendado não utilizar ainda em site em produção, mas você já pode ir testando, pode até ativar em sites em produção, tá? Só não é recomendado utilizar os novos blocos, tá? Porque pode ser que tenha algum bug, tem muitas coisas que acho que vocês não vão se acostumar ainda de início, tá? Ele veio com uma proposta diferente, mas é isso, tá bom? Depois eu vou até conversar com um cliente meu, se ele deixar eu mostrar o site, porque eu já criei uma landing page totalmente com esse novo editor V4. Aí eu vou mostrar para vocês a performance e vou dar exemplos aqui também, tá bom? Mas é só ativar, tá? Feito isso, não precisa fazer mais nada, porque os novos blocos se mesclam com os antigos. Mas aí, quando vocês vierem para o editor, vocês já vão deparar com esses novos elementos aqui, tá? Elementos chamados elementos atômicos, que nada mais são que os elementos novos, tá bom? Agora eles vêm com uma nova interface. Nós temos aqui o Flexbox, BlockDiv. Tecnicamente não mudou nada, não muda nada entre esses dois, é só o nome que ele dá aqui mesmo, tá? Um bloco e um Flexbox, tá? Mas as configurações em si dentro é a mesma. Bom, é só mais para poder fazer a organização aqui da tua página, tá? Mas vamos arrastar um elemento para cá, ó. Quando a gente arrasta direto um elemento, ele é criado dentro de um container original, padrão, tá? Mas não vou focar ainda nisso. Tanto que a gente pode vir aqui com o Flexbox e criar a seção que vai envolver o conteúdo já com o Flexbox, tá? Com um novo elemento. Mas se a gente for olhar aqui, ó, o que mudou de um Flexbox, criado com Flexbox e um container padrão? São as abas, né? O elemento para o padrão ele tem essas abas aqui de layout, estilo e avançado, né? Os novos widgets, eles não têm mais isso, eles só têm a aba geral, que é o que vai mudar, a geral vai mudar as configurações do widget atual, né? Mas a aba estilo é a mesma para todas, tá? Então se a gente vier aqui dentro, ó, vou adicionar um H1, né, um bloco de título novo, dos novos aqui. Perceba que a gente tem a geral, que a gente muda o conteúdo do título, né? Mas a aba estilo é a mesma, tá? Então, por padrão, ele vai ser isso daqui agora, tá? E o que mudou de fato? O que entrou de novo na organização? O elemento, por padrão, né? Ele tem você adiciona, por exemplo, vou adicionar um texto aqui, né? Um título do original, né? Adiciona dentro do container também que era original. A gente consegue fazer as estilizações, né, individuais, né? Aqui para o elemento em si, tá? Faz aqui, muda a tipografia, muda o traço, muda a cor, muda o alinhamento, aí muda aqui em avançado algumas outras coisas. Mas se você duplica, por exemplo, esse título, as mesmas configurações, por mais que você duplicou e veio um igual, as configurações que você coloca aqui, elas são individuais para esse elemento. Para esse elemento aqui, e aquelas que você colocou aqui são individuais para esse. Então, ou seja, digamos que você coloque aqui no primeiro, você coloca um font size, né, tipografia, como colocar um font size de 24 pixels, aí colocou um peso de 400, normal, colocou e um font family de, vamos deixar roboto mesmo, tá? Então são 3 propriedades CSS que a gente alterou aqui, que a gente definiu para esse elemento. Por mais que a gente duplique esse elemento e ele seja igual, no código que vai ser gerado, ele vai ser gerado 6 CSS, 6 propriedades CSS, 3 para esse e 3 para esse daqui, tá? Porque por mais que a gente duplicou, o elemento por padrão ele não consegue reconhecer que é os mesmos elementos e tenta gerar um CSS só para ser reaproveitado, tá? Então se a gente for olhar aqui, ó, vamos publicar a página aqui, ó. Vamos ver ela aqui, vamos inspecionar esse elemento, tá? Não vou nem falar do DOM ainda, tá? Mas eu vou falar desse elemento em si, ó. Ele coloca, ó, vamos até ver aqui, ó, peraí, esse é desse P e esse é desse P. Ele gerou aqui, tá vendo, ó? Ele gera um ID para esse elemento, ó, data ID. Só que se a gente for inspecionar o H2 que está aqui dentro e o H2 que está aqui dentro, ó,
Eles são CSS diferentes. Tá vendo que tá mudando o ID aqui, ó? Ou seja, ele criou 3 entradas CSS para esse elemento e 3 entradas CSS para esse elemento aqui, tá? No mundo ideal, ou com código puro, o que a gente faria? Faria uma classe, né? Uma classe vai título, e colocaria essa classe título nesse elemento e nesse elemento aqui. E aí reaproveitar já essas 3 classes aqui. Hoje tem como fazer isso com o elemento? Tem. Você pode vir aqui dentro, ó, aqui nas configurações da página, avançado, você pode criar aqui, por exemplo, um título, e aí dá o font size que você quer, e etc, né? E depois vir em cada um dos elementos, e aí vem aqui e coloca aqui, né? Ó. Coloca aqui, título, tá? Só que isso, perceba que ele já começa a fugir um pouco da proposta de ser um editor arrasta e solta, né? De um editor no-code. Um editor no-code, um editor arrasta e solta, toda a ferramenta basicamente low-code ou no-code é você não ter que utilizar código, né? E para isso, o Elementor ele criou justamente esses novos elementos que vai aproveitar o estilo de classes, né? Então, você consegue criar classes aqui para reaproveitar nos elementos, tá? Então, eu vou deixar esses 2 títulos aqui, tá? E eu vou pegar esse novo título que eu criei aqui, eu só vou mudar aqui, ó. Eu não vou nem mudar, eu vou só fazer o seguinte já nele, ó. Eu vou criar uma classe para ele chamada page. Vou criar aqui título. Beleza. Aí perceba o seguinte, aqui em classe a gente tem a classe local e a classe título, que foi que eu criei, né? A classe local, meu pessoal, é o seguinte, são propriedades CSS que você vai adicionar aqui que vai se aplicar somente para esse elemento, tá? A título, ele aplica as propriedades para dentro da propriedade da classe título, que você pode reaproveitar depois em um outro elemento, tá bom? Mas vamos estilizar aqui a título, só para vocês verem uma coisa, ó. Eu vou colocar aqui também agora, ó, uma tipografia, eu vou colocar Verdana mesmo, só de exemplo. Peso da fonte eu vou colocar 500, tamanho da fonte eu vou colocar 24, e a cor eu vou colocar vermelho, tá? Aí perceba o seguinte, ó, ficou com umas bolinhas aqui, tá? Bolinha verde. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas propriedades CSS que estão aqui foram colocadas por essa classe aqui, tá? Depois a gente vai colocar uma outra classe só para vocês verem que existe conflito e hierarquia entre elas, tá? Mas vamos publicar ela aqui agora, ó. Vamos ver aqui, vamos inspecionar, tá? Beleza, inspecionou, agora ele colocou, ó, Elementor, ele colocou aqui, ó, G01D4BBBB. Por enquanto, o Elementor, pessoal, é o seguinte, essa classe que eu coloquei aqui, esse título que eu criei aqui dentro do sistema do Elementor, ele traduziu, ele converte para esse nome aqui, ó. Ele não coloca ainda, por exemplo, ponto título. O ideal seria que seria mesmo o mesmo nome que você coloque aqui, vem aqui para o DOM, né, para o Document Object Model, o mesmo nome. Por enquanto ele está colocando isso daqui, mas foi o que eu falei, né? O editor ele ainda está com uma versão experimental, né? Ele está no alpha, não é para ser usado ainda em produção, que pode ser que eles mudem algumas coisas, né? Mas enfim. Agora, se eu vier aqui, ó, e duplicar esse título, ó, dupliquei o título ainda ele está com a classe. Não, ele está com a classe, com as mesmas propriedades. Eu vou publicar ele agora, ó, de novo. Agora eu tenho 2 textos. Se a gente for reparar, ó, o texto ele continua com a mesma classe. Ou seja, agora ele reaproveita as propriedades CSS que eu adicionei dentro da classe. Entendeu? Se eu vier com um outro elemento aqui dentro, ó, vou até colocar aqui, ó, vou colocar até uma imagem, ó. Não tem nada a ver com texto, mas se eu vier aqui na imagem e colocar a classe título, ele vai colocar essas propriedades aqui, por mais que essas propriedades não se apliquem numa imagem, né, font size não funciona numa imagem, eu vou publicar ela aqui, ó, só para vocês verem, ó, a imagem, ó, ele herdou também, ó. Entendeu? Então isso, ele já causa uma performance no DOM absurda, né? Absurda, porque geralmente eu vou pegar uma landing page que a gente tem sessões, né, que se repetem, né? Por exemplo, uma sessão que vai falar de benefícios do produto, né? E aí os benefícios têm geralmente um título e uma descrição e uma imagem. Um título, descrição, uma imagem. Título, descrição, uma imagem.
E geralmente, vamos supor que tenho nove bloquinhos desses assim, 9 blocos de textos, né? Eu vou falar só de parágrafo, tá? Não vou nem contar título e a imagem. São 9 parágrafos, né? Seria igual desses aqui, ó. Seria 9 parágrafos e cada um tem as propriedades, por mais que sejam igual, tem as propriedades. Aqui eu coloquei 3, mas geralmente você vai estilizar de outras formas, né? Pode ser que tenha 10 propriedades CSS, né? Então, pô, se já tiver 9 textos aqui no Elementor antigo, né? Com os widgets antigos, já seria 10 propriedades CSS vezes 9, ou seja, já seria, né, 90 propriedades CSS que você está utilizando para um texto que se repete, né? Que poderia ter, agora como eles criaram isso daqui, já poderia ter isso daqui, ó. Então, por exemplo, esse mesmo exemplo que eu dei aqui, de ter 9 parágrafos do modelo antigo, agora 9 parágrafos do modelo novo, né, com parágrafo novo, ele só ia ter 10 propriedades CSS, né? Então já o consumo também do arquivo já fica muito menor, né? Ele já gera um arquivo muito menor. E para o DOM também, né? Você vai perceber que ele vai gerar um código muito menor também, tá? Uma outra coisa que a gente... Vou deletar isso daqui, ó. Deletar aqui não, vou até deixar o container antigo, tá? Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui na performance em si, deixa eu só deletar isso aqui. Deletar só um aqui, ó. Vou publicar. Outra coisa que vocês vão perceber, o Elementor, ele tem muitos motivos que eu não utilizo muito o Elementor para sites grandes, né? Para landing page, beleza, funciona muito bem, né? É a questão da gambiarra que ele faz aqui dentro, né? Então, perceba, para colocar um H2 dentro aqui da página, dentro da div, ele tem que fazer, até o momento, né? Ele tem que colocar o H2 dentro de uma tag container, essa tag container dentro de uma tag element. Essa aqui já parou, tá? São essas 3 tags só que envolvem o widget de título padrão do Elementor, tá? Essa daqui já faz parte do container aqui, ó. Mas perceba, até mesmo o container, ele tem a tag A1 e A2 para colocar e renderiza muitas coisas desnecessárias. Agora, a nova tag de título e as novas tags, perceba, é somente uma tag. Essa daqui é a tag nova, é a tag de Flexbox. Então, ó, o modelo antigo, a gente tem aqui entradas no DOM. Para fazer a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5. No novo modelo, a gente só tem 2 entradas. Já direto o H2, já direto a div, né? A div que a gente pode colocar aqui como outro elemento se a gente quiser, né? Aqui dentro. Ó. Então, a página ela fica muito mais limpa. Geralmente, quando você vai ver lá no PageSpeed que tem muitos nós lá no DOM, é por causa disso. O elemento, cara, ele faz essa gambiarra absurda que é totalmente desnecessário, né? E essa questão assim de classes, né, trabalhar com classes, você criar classes para reaproveitar, isso já vem do elemento, isso já tem no Webflow há muito mais tempo já, né? E é muito melhor de se trabalhar, né? Vamos ver algumas coisas aqui nas classes. Ó, é o seguinte, vou deletar esse aqui antigo, ó. Vou deletar, vou deixar só esses 2 aqui, tá? Vamos passar um pouco sobre o que tem em cada um deles aqui, tá? Foi o que eu falei. A aba estilo ou as propriedades aqui dentro são iguais para todos os elementos, tá? Todos os elementos novos. Então, tanto faz eu passar em um por outro. A gente tem a aba layout, tá? Ele vai perguntar se você quer exibir esse widget aqui como um bloco, quer exibir como um item flexível, bloco em linha, flexível em linha, tá? Geralmente isso aqui para um widget de texto você não vai utilizar muito, né? A não ser que você queira você queira fazer um texto que ele vai se quebrar, né? Você quer que ele consuma um bloco inteiro de ponta a ponta, né? Mas geralmente essa parte de exibição, que é aquele que ele fala que é um exibir, mas é o chamado display, né, no CSS, você vai utilizar como bloco mesmo, geralmente aqui, né? Mas não vou marcar nada aqui por enquanto. Ó, perceba, estou marcando como bloco, ó, só para vocês verem uma coisa. Aqui nas classes,
As classes que estão à direita, perdão, as classes que estão à esquerda sempre tem preferência nas que estão à direita, tá? Então, mesmo que eu venha aqui no título e coloque, por exemplo, uma tipografia, ele está vermelho atualmente, né? Se eu vier aqui no local e mudar a cor do texto, vai sobressair a que está na local, tá? Porque vai dar sempre a prioridade de estar no local. Mas perceba, esse mesmo título aqui, ó, se eu duplicar ele, ó, eu dupliquei, ele ficou verde porque no local tá aplicado aqui, né? Como eu dupliquei, ele também herda tudo. Mas se eu tirar aqui da local, só vir aqui e tirar, ele vai manter o vermelho que veio do título, tá? Então, por exemplo, posso criar uma classe de título com padrão que eu queira, né? Eu quero que sempre a classe título tenha a Verdana, peso da fonte 500 e o tamanho 24. Mas, pô, esse título aqui, eu quero mudar só o font size. Se atente de não mudar aqui no título, porque se você mudar aqui no título, ó, vou colocar aqui 50, ele vai mudar em todos. Tá? Então, vou voltar aqui 24. Aí, nesse caso, se você quer só mudar para 1, é só você vir aqui em local e alterar nele, tá? Ó. Daí ele só vai alterar nesse daqui. O local sempre sobressai do que está aqui, tá? Uma outra coisa que também é importante, ó. Eu vou criar uma nova classe aqui, ó, só para vocês saberem a origem aqui dessas corzinhas aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, essa propriedade título aqui, ó, ele tá aqui, tá marcado no local, e aqui, ó, tá com uma bolinha cinza, não tá? E essa aqui tá com a bolinha rosa. A bolinha cinza quer dizer o seguinte, que essa propriedade aqui, fonte, família da fonte, por exemplo, ela já está sendo setada, né, já está sendo ajustada para alguma outra classe que está sendo adicionada, tá? Que não necessariamente é essa classe local aqui, tá? Então, por isso que ele fica cinza. Aí, você tem que olhar para... Você tem que ver das classes que você adicionou, qual é que está ajustando a família da fonte. Como a gente só tem uma aqui, a gente sabe que é essa daqui, né? Que é a título. Se eu vier aqui, ó, por exemplo, e adiciono tipografia Roboto, um exemplo. Eu coloquei o nome errado, peraí. Não lembro. Tipografia Roboto, tá? Aqui ela ficou para a esquerda, né? Ó. A gente pode vir aqui em gerenciador de classes, ó, vou salvar e continuar. Vou mostrar novamente, entendi. Eu vou colocar ela para trás, ó. Vou colocar ela para antes do título, ó. Vou salvar a alteração. Aqui agora, tipografia Roboto. Vou vir aqui em tipografia, ó, ele fala que é o seguinte, ó. Família da fonte, ele está cinza, né? Porque já tem outra classe que está mudando essa tipografia. Agora, se eu vier aqui mudar para Roboto, ele não vai alterar, não. Ele vai ficar laranja, ó. Ele ficou laranja por quê? Porque ele está em conflito com alguma outra propriedade, tá? Perdão. Ele fica em conflito com outra propriedade. Ele fala que o laranja quer dizer que tem alguma classe superior que está ajustado esse daqui. Já ajustou esse valor aqui, que no caso foi a do título, né? A do título que está verdana. Então, se eu vier aqui e mudar, ó, o elemento não tem uma outra coisa. O elemento não tem como zerar aqui a fonte. Ó, outro bug já que eu achei, ó. Isso não deve ser utilizado, né? Eu quero tirar a fonte daqui desse título. Da classe que está aplicado o título, ó. Não vai deixar. Então, ó, perceba o seguinte. O que está em laranja quer dizer que nessa propriedade em si já tem alguma outra classe, geralmente classe superior, que já está ajustando essa propriedade aqui, tá? Então tem que ficar bastante atenção com isso, porque às vezes você vai se pegar, às vezes, editando alguma coisa, você vai adicionar uma classe, aí você vai tentar colocar, vai ficar colocando, vai colocar, vai ver que não está mudando, aí você vai quebrar a cabeça e vai perceber que
já tem uma outra classe que já está operando, e a outra classe geralmente tem prioridade, tá? No caso, essa título aqui, ó. E lembre-se, na local ela sempre é superior a todas, né? Deixa eu ver quantos minutos? Uns 20 minutos já de vídeo. Vamos fazer só um exemplo rápido aqui, ó. Vou pegar essa propriedade aqui de Flexbox, ó. Vou mostrar aqui layout. Ele tem aqui, isso aqui geralmente vocês já conhecem, né? Pelo padrão aqui, ó, Flexbox, né, ó, original, ele já dá aqui ó, os itens, né? A mesma coisa basicamente aqui, tá? Ele só mudou aqui os ícones, etc. E mudou aqui as questões, por exemplo, espaçamento. Antigamente, ó, ele ficava aqui, ó, avançado, preenchimento aqui, ó. Você mudava o preenchimento, né, que é o espaçamento, na verdade, isso daqui, né? Ele só mudou para essa propriedade aqui de estilo. Então ele só realinhou basicamente o que era basicamente de avançado e estilo, ele só deu uma reordenada e colocou tudo dentro de estilos, tá? Uma coisa que eu vi, e eu não sei se eles vão adicionar em próximas versões. Quem me conhece sabe, por exemplo, eu tenho aquele script de conteúdo dinâmico, né? Quando clica num botão, exibe uma seção, quando clica no outro botão, exibe outra seção, né? Aquele script eu tenho que me basear através de classes e IDs, né? Para poder referenciar no documento, né, o que é uma classe, o que é um botão, para eu poder justamente com o JavaScript poder pegar o clique daquele botão, né, se está clicando no botão com ID certinho, né? E isso a gente faz sempre por aqui, né? Ó, ID CSS e classe CSS. Esses novos widgets, esses novos modelos aqui de blocos, eles já não têm mais isso, né? Não tem aquela aba avançada, não tem nenhum lugar para você colocar o nome de classe. Essas classes aqui é um gerenciamento interno, né? Foi aquilo que eu falei. Por mais que aqui o título, ó, a gente colocou essa propriedade título aqui, a gente vai ver aqui, ó, se a gente vier aqui e ver qual que é, a gente não tem a propriedade título. Se eu quiser depois jogar um JavaScript para poder manipular esse elemento em si, né? Eu tenho que, pô, beleza, Roger, eu consigo editar, mexer nisso daqui, né? Eu vou ter que vir aqui, ver que é esse elemento aqui de fato, não é esse aqui, ó, não é essa classe aqui, nem essa aí, heading by base, é essa daqui, ó. Então eu teria que vir falar com essa daqui, né? Falar com essa classe aqui, mas bate naquela também do seguinte, eu posso ter vários títulos duplicados, né, com essa mesma classe. E aí, como que eu vou saber qual que é esse daqui? Eu quero falar só com esse daqui, eu não quero falar com outro H2, porque por mais que esteja com essa classe aqui. Aí eu tenho que começar a fazer, por exemplo, fazer um filtro, né, por sessões que estão envolvendo ela. Mas, se a gente for também analisar, a seção flex aqui, ela não tem também nada para eu adicionar um ID. Né? Se eu adicionar aqui, por exemplo, vamos supor que essa seção aqui seria a header, né? Uma seção chamada header que deu uma classe de header. Ele não vai manter aqui, ele não vai colocar aqui o nome da classe de header. Ele só vai colocar o elemento aqui, ó. E ele nem colocou porque eu não coloquei nenhum elemento, então ele nem colocou. Mas assim, não tem nada header. Por mais que eu mude, eu consigo nesse caso aqui, ó, se eu quisesse falar com aquela H2 ali em específico, eu posso vir aqui, mudar essa tag aqui para header. Aí essa tag aqui, agora ela é uma tag header, aí eu falaria diretamente com a tag header com H2 que está dentro dela, né? Mas ainda assim seria um pouco inviável, né? Para trabalhar quiser trabalhar com JavaScript. Eles fizeram isso basicamente porque, como eles querem fazer algo que não precise de muita manipulação e etc., agora ele vai trabalhar com esse novo atributo aqui de classes, né?
Não tem necessidade de ter IDs, não tem necessidade de trabalhar com classes externas, né? Igual a gente trabalharia que eu mostrei, né? Vim aqui, cria uma classe para poder colocar o nome dessa classe nos elementos que a gente quer, né? Só que, por exemplo, aqui eu já bati num ponto. Se eu quiser criar uma página, uma one page que tem um menu que vai ter uma navegação interna, né? Que a gente precisa, de fato, nas sessões que a gente quer colocar um ID para aquela sessão, e aí no link a gente coloca o link, né? O hashtag e o nome da sessão, por exemplo, sobre. Como que eu faço isso? Você vai ter que recorrer ainda por os elementos de container padrão, né? Então, se você quer, digamos que eu queira que esse link aqui, esse título aqui, eu quero colocar um ID nele, eu preciso colocar um ID nele, né? E eu vou ter que colocar esse elemento dentro de um container original, um container padrão, que nesse container aí sim eu vou ter que aplicar um ID, né? Por exemplo, título, né? Aí olha a gambiarra. Vou colocar esse título aqui dentro dessa seção aqui, ó. Por exemplo, esse é um bloco novo, né? Esse bloco novo de título não tem nada para colocar ID. Aí eu tenho que colocar dentro dessa seção, então seria, por exemplo, título, wrapper, só para poder saber aqui dentro, tá? Aí nessa eu coloquei o ID. Aí se eu quisesse manipular esse texto aqui, e a JavaScript depois, a gambiarra que eu teria que fazer, eu tenho que, o título está aqui, né? Então o título está aqui, ele está dentro de um H2, né? Foi um link que eu criei lá. Aí está dentro dessa seção aqui, ó. Cadê a seção? Essa é a antiga. Elementor element. Aqui, ó. ID título. Aí eu teria que falar aqui, ó. Título. Ele não vai nem funcionar aqui, ó. Peraí. Teria que falar document, query selector. Aí eu tenho que falar que é título, que na verdade eu estou falando com a seção inteira. Aí eu tenho que falar com o A que está dentro. Não. Aí beleza, eu consigo achar o A. Né? Mas isso, cara, é uma gambiarra que a gente tem que voltar pro que era antes, né? Algumas coisas, beleza, essa questão aqui de classes aqui, puta, perfeito, velho. Vai economizar muito no DOM, né? Mas enquanto eles não resolverem algumas coisinhas ou outra, por exemplo, o título aqui, a gente só pode... outra coisa, ó, importante. A gente só consegue editar o título, né, o texto, por aqui. Aqui a gente não consegue, senão o duplo clique aqui não funciona. Outra coisa, eles colocaram sanitização aqui dentro do campo. Então, se a gente coloca aqui um HTML, digamos que eu queira... O que a gente faz, né? Mudar um texto aqui, ó. Spam, style, color, red, título, por exemplo, spam. Aqui dentro do editor funciona, porque aqui dentro do editor não tem sanitização. Mas eu vou salvar isso daqui, ó. Ele não vai ser renderizado no front-end, porque tem a sanitização de elementos HTML. O que é sanitização? Sanitizar, né? Limpar. Ele limpa os elementos HTML que você coloca. Então ele já não renderiza. Ó. Você colocou dentro do spam. E qualquer classe, tá? Qualquer tag, ele não vai funcionar. Né? Até as tags mais simples, por exemplo, um B, que é de bold, né? Aí ele não vai funcionar. Aqui ele não tem nenhuma utilização. Não, tem que tirar o style que ficou grudado, por isso que ele não renderizou. D, ó. Nem as tags mais simples, que, pô, vai sanitizar isso daqui, um bold, ele sanitiza também, ó. Então ele não deixa você fazer um bold. Qual que seria a alternativa aqui para fazer um bold? Que eu acho que já seria muita gambiarra. Seria você ter que duplicar o texto. Aí, eu não vou nem colocar nesse daqui, eu vou colocar os dois dentro do Flexbox, que já está mais fácil ali, ó. Eu vou duplicar o texto, aí fica, por padrão, Flexbox, ele fica um do lado do outro, né? Ó. A gente vê aqui em layout, ó, elemento flexível, a direção dele por padrão é em linha, tá? Porque ele já coloca por padrão. Aí se eu quiser colocar um embaixo do outro, eu coloco como coluna, tá? Eu teria que fazer isso. Esse daqui, eu coloco aqui, por exemplo, esse é o título, né? Título.
Só que aí já ficou grudado, eu teria que vir aqui em estilo, layout, colocar um espaço entre eles, só que ele já fica gambiarra, porque é 2 elementos separados. Aí nesse daqui eu colocaria o estilo de tipografia, peso da fonte, 500 ou 600. Então, assim, são umas coisas que eu acredito que eles vão alterar ainda, né? Eles vão fazer um update, etc. Por isso que eles falam que é para não colocar em produção, porque a gente começa a bater nessas coisas assim, que é coisa primária que eles poderiam ter feito, tá? Mas, no geral, o novo editor aqui, essa questão de classes, cara, para a questão aqui do DOM, de renderizar menos tags, reaproveitar o CSS, a organização aqui de código vai ser, cara, perfeito. Perfeito. Pessoal, é isso. Deu 30 minutos de vídeo, eu estava pensando em fazer em 10, mas não adianta. Eu sou prolixo demais e os meus vídeos sempre vão ser longos mesmo, tá? Qualquer dúvida, pode mandar aqui embaixo.